Cara, o jogo do Vasco, acho que eu fui dormir uns 4 dias depois só. Só fui dormir na semifinal lá em Santos direito. Ah, aquele jogo foi incrível, assim. Acho que vai ser um dos principais jogos, assim, da minha carreira, né? É, um dos jogos mais marcantes. Uma porque você sentia o nervosismo de todo mundo dentro do Pacaembu. Tava um clima muito pesado dentro do Pacaembu, porque nós sabíamos da qualidade do adversário e queria ser um jogo complicadíssimo. Primeiro tempo foram poucas chances de gol para as duas equipes, né? E no segundo tempo veio aquele lance do Cássio, que eu lembro quando o Alessandro bateu na bola, que pegou sem querer no Diego Souza e ela sobrou. Eu lembro que eu corri. O Diego Souza nunca ficava perto e o tempo não passava. Na hora que o Cássio fez a defesa, eu comemorei mais o lance do Cássio do que o próprio gol do Paulinho. Que no gol do Paulinho eu já estava tão concentrado aonde eu iria bater o pênalti na decisão por pênalti, que pra mim não iria sair mais gol ali em momento nenhum, né? E a partir dos 20 minutos, 25 minutos, eu só olhava pro Fernando Praz, que era o goleiro do Vasco, e ficava, puta, onde que eu vou bater o pênalti? Onde que eu vou bater o pênalti? E aquilo ficou na minha cabeça, e quando o Paulinho fez o gol, eu saí correndo pro bandeira lá do outro lado pra perguntar quanto tempo tinha de jogo. Aquele jogo foi incrível, foram várias emoções, várias histórias e, sem dúvida nenhuma, aquele jogo ali resumiu bem a nossa campanha dentro da Libertadores. Olha, eu sempre falo pra todo mundo, assim, de questão do Corinthians, não tem como tu não gostar do Corinthians. Uma coisa é vamos supor, eu sou do Sul, o Corinthians teve muitos duelos contra Grêmio e Inter, tu não tem tanta, mas... E outra coisa é tu vir jogar no Corinthians, tu conviver o dia a dia do Corinthians, não tem como tu não gostar e não torcer pro Corinthians. Tipo, eu não quero agradar a torcida ou amigos próximos, ou amigos meus de infância ficarem bravos comigo, mas eu saio na rua, as pessoas me contam histórias, falam coisas que eu jamais imaginaria que as pessoas fazem para ir para um jogo do Corinthians, para viajar, como foi o caso do Japão. Então, não tem como tu não gostar do Corinthians. E quando eu soube do Corinthians, faltava um ano para acabar meu contrato no PSV. E como eu soube do interesse do Corinthians e de um pré-contrato, assim, que podia acontecer eu me liberando, eu pedi tudo. Eu forcei para sair de lá, que eu vi que as coisas não iam andar lá, o tempo estava passando, eu fiquei 4 anos, as coisas não aconteceram, não era num ano que ia acontecer. Quando eu fiquei sabendo da proposta concreta, eu fui falar com o presidente, eu queria ir embora. Aí tu já começa com pressão, quero ir embora, tô com problema de familiar, tô com problema com isso e aquilo pra poder vir, porque é uma oportunidade única, né? Se de fora tu já sabia do potencial do Corinthians, imagina como tu trabalha aqui dentro, tá? Tu começa a conhecer a estrutura do Corinthians e tudo que representa. Então é uma coisa que não tem como o cara não forçar e não fazer o possível e impossível para tentar vir para cá. Qualquer treino para mim era jogo, né? Então eu tinha que dar vida nos treinos, porque não sabia quando ia ter oportunidade, mas quando aparecesse eu iria estar pronto. Eu acho que também isso fez a diferença de quando eu jogava no Emelec, por mais que seja uma pressão muito grande, porque vem uma pressão, se tu não jogar bem, de repente vai ser difícil jogar em outro time ou ter outra oportunidade. Se eu não jogasse bem, de poder não jogar, ou se não jogasse bem, podia ser o 10º, não sei se era 13º goleiro do Corinthians que não se firmasse ou isso. Havia uma pressão muito grande. Mas eu consegui. Podia falhar. Exatamente. Tinha que fazer um jogo e mostrar confiança naquele momento. Também era um momento pra eu me afirmar ou não no time. O Alessandro chutou a bola e deu nas pernas, eu acho, do Diego Souza. E acabou vindo em direção. No primeiro momento eu pensei em sair, até depois, conversando com o Ronaldo do Corinthians, ele falou, se fosse eu tinha dado no meio do cara. Tinha encontrado o cara no meio campo e tinha arrebentado ele. E, o jeitão dele. Mas naquele momento eu tentei... eu acho que naquele momento eu tive a calma de estar bem posicionado, olhar onde eu estava posicionado. E eu acho que consegui fazer a defesa perfeita. Eu acho que eu uni explosão, elasticidade e ter tranquilidade para ir na bola depois que o cara definiu a batida e tive a felicidade. E eu me recordo que eu olhei para os dois lados e vi que eu estava bem posicionado, eu estava pronto e esperei. Quando ele definiu, eu consegui dar um leve toque. Quando a grama ela molhada, assim, tu vai com a mão firme, qualquer toque ela já tira a direção. Só que rapidamente eu já olhei quando eu toquei na bola, eu já olhei pra trás, já pra ver se... quando eu vi a bola saindo, saiu uma alívio. E foi uma coisa muito legal, que quando eu defendi, que a bola saiu, o pessoal parecia que a gente tinha feito um gol.
Então, só que quando ele tá tão concentrado, tão focado assim no jogo, não tem noção de uma grande defesa e de uma defesa normal. Não, na verdade nem hoje eu não tenho a dimensão do que foi aquela defesa representou. Assim, todo mundo fala, nos lugares que eu vou e falo, mas hoje eu não tenho uma dimensão porque eu acho que o Corinthians é muito grande, sabe? Eu nunca vou ter uma dimensão e eu já vi pessoas falarem coisas e as pessoas começam, depois pra mim, quando eu defendi, as pessoas se ajoelhavam, eu beijava minha mão, cara, tinha coisas que eu jamais imaginava e as pessoas faziam assim, então eu não tenho assim uma dimensão de tudo que representa ganhar da Libertadores, depois ganhar no Mundial em si, o que representou assim pro corintiano, porque as pessoas falam cada coisa assim, tá sempre surpreendendo assim, então pra mim foi mais uma defesa assim, sabe, uma defesa muito importante, mas foi num momento bem importante, assim, e eu acho que ajudou nós a chegar numa semifinal de Libertadores. Sempre com aquelas preocupações, né, de logística, de que a gente tivesse as coisas tudo dentro do esperado, não tivesse nenhum tipo de surpresa. Foi uma invasão, né, corintiana em Buenos Aires, a gente teve muito problema desse tipo no hotel em relação a ingressos, que foi muito mais corintiano do que caberia no estádio. Em relação ao estádio, é um lugar que eu cresci a vida inteira vendo jogos, né? Ainda não tinha assistido nenhum jogo no local, né, no estádio, só pela televisão. E é um negócio que realmente é diferente, né? É uma torcida que canta, que apoia o jogo inteiro, mas não é diferente da nossa, não é diferente da torcida do Corinthians. Eu falo, a gente saindo para o estádio, e os jogadores, os caras têm a fiel na arquibancada, né? Eles estão acostumados com essa pressão, lógico que é a favor. Só que a nossa torcida estava lá também, fez uma festa incrível. Então acho que esse ponto foi muito bem superado pelos atletas, até mais do que a gente imaginava. Eu acho que não sentiu o tipo de pressão. O Corinthians jogou de igual para igual, encarou o Boca como tinha que encarar, pelo tamanho que o Corinthians é. A torcida nossa deu um show e mais uma vez, aos 40 e tantos minutos, com a cara do Corinthians, apareceu o Romarinho para fazer aquele gol. Eu já vi algumas preleções do Tite e o jogador do Corinthians entra em campo assim, tão imbuído do qual é a função tática dele e a função qual é a função dele para o time, e imbuído de uma coisa que o Tite passa o tempo todo. Ele fala uma coisa mais ou menos assim: eu aqui arrumo o time, aqui lá, mas na hora H, quem decide é a sua técnica. Aí você fala isso para um Emerson, para um Danilo, para um Alessandro. É jogador que, tipo o Paulinho, é jogador que tem uma técnica. Então, ele tem a informação de como ele deve jogar e tem esse respaldo que o técnico dá no sentido de que, cara, você é o fudido, você é o foda. Eu confio em você que você é o foda. O Corinthians entra na Bombonera e a pressão lá dentro é uma coisa terrível, porque a torcida canta. Quem gosta de futebol e não assistiu a um jogo na Bombonera não pode morrer. Não pode morrer, porque a torcida canta o tempo todo e a acústica do estádio faz o som reverberar para dentro do campo. Então é uma coisa muito doida. Mas agora, um time do Corinthians com toda essa pressão não pode se abalar. E ainda tendo alguém que preparou técnica e mentalmente esse time para sustentar a pressão, tomar gol, ganhar, perder, é um esporte. Um vai ganhar, outro vai perder, vai empatar, mas que eles estão preparados para aguentar isso, eu não tenho dúvida. Tiveram alguns ônibus que ficaram, da torcida dos Gaviões, que foram vetados na fronteira por causa de documentação, RG do pessoal que não era válido, enfim. Teve muita gente que ficou de fora, mas o clima lá estava como se fosse Pacaembu, assim, todo mundo chegando, as ruas isoladas para não ter confronto com a torcida adversária, mas realmente parecia o Pacaembu, assim, todo mundo muito feliz, uma energia muito boa, todo mundo cantando e muito corintiano, muito mesmo, assim, muita gente. E você é ticket falso? Ticket falso, ai que tristeza. Quanto você pagou nesse ticket falso? $200. Quanto? $200.
Paguei $200, só que eu consegui pegar o dinheiro de volta. Que é Corinthians, né? Voltei então. Aí como eu peguei lá no ingresso, o ingresso no hotel, que tava o Corinthians, a hora que a gente saiu da Bombonera, eu fui cedo pro estádio, tipo, antes de começar o jogo. A hora que a gente saiu de lá, eu falei, não, vou passar no hotel e vou encontrar esse maluco que me vendeu o ingresso, porque eu vou pegar meu dinheiro de volta. Aí chegou lá, o menino ficou roxo, né, branco, na hora que ele viu a gente. E, enfim, ele falando uma língua, falando outra, nervosa, tentando, enfim, ele entendeu. Porque eu falei pra ele que se ele não devolvesse meu ingresso, eu ia fazer um escândalo naquele hotel, enfim. Aquela velha história, aí ele devolveu os $400, na verdade, porque a gente tava em 3. 2 pegaram ingresso com ele e um acabou pegando em outro lugar, que também era falso e perdeu o dinheiro. Enfim, a gente pegou o dinheiro de volta e voltou pro hotel e gastou tudo em cerveja vendo o jogo lá. Foi triste, assim, a hora que o Boca fez o gol, nossa, os meninos começaram a quase quebrar o quarto. Assim. Não de verdade, mas dar murro na parede, enfim, todo mundo ficou bem. Comecei a rezar, pedir para São Jorge, pelo amor de Deus, que isso não podia acontecer, que a gente tinha que fazer pelo menos um gol. Que não podia estar acontecendo isso comigo, que eu fui até lá, que eu não entrei, que eu não ia ver o Corinthians perder, tipo, do quarto do hotel, pelo amor de Deus, tipo, umas coisas assim, sabe? Aí o Romarinho foi lá e fez o gol, graças a Deus, e viu o gol do Romarinho com a narração de lá, Romarinho, uma beleza. Os caras xingando, foi muito legal. Putz, foi acho que só o nosso apartamento, assim, em festa, porque o resto da cidade tudo xingando, a gente ouvia da rua, assim, os xingos, o pessoal gritando, e eu achei que a gente fosse meio expulso do hotel, na verdade, porque tinha 3 corintianos lá dentro, meio retardados, assim, apavorando, uma gritaria, e depois a gente saiu pra rua, ficamos lá no lobby do hotel um tempo ainda, um monte de boquense lá, e a gente... E depois a gente saiu pra rua e só alegria. Festa na favela. Eu sempre gostei do Romarinho, assim, Na época de Libertadores conheci ele pouco, porque ele havia jogado pouco até então, mas desde que ele começou a entrar em jogo contra o Palmeiras e a ser decisivo, enfim, o Romarinho virou ídolo, né? Porque fazer gol no Palmeiras é sensacional. Enfim, e aí o Romarinho entrou meio desacreditado até dos meus amigos, assim, pô, você vai pôr o Romarinho, não sei o que, tal, o povo meio que cornetando. Olha, foi difícil chegar lá na porta e sentir tudo aquilo, eu super animada, nossa, numa adrenalina, assim, sensacional. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, não acredito, que lindo. E de repente, tudo mudou e, enfim, fiquei de fora. Isso daí realmente foi um marco, assim, na minha história, porque... foi triste, assim, foi bem triste. Chorei pra caramba, assim, fiquei bem mal. Mas enfim, né, estamos aí. Aí no dia seguinte depois pra ajudar, abriu o UFT, o Fiel Torcedor, pra venda dos ingressos da Finalíssima aqui no Pacaembu. E eu fiquei fora, fiquei sem ingresso. Então, nosso aquecimento foi uma coisa terrível, assim, porque... O projeto, acho, do estádio, eu não sou arquiteto, mas o projeto do estádio, ele assusta, porque ele faz assim, praticamente, dentro do campo, e aquilo lotado, o som é muito alto dos torcedores gritando. E eu lembro que no aquecimento, a gente não conseguia ouvir o preparador físico, o Fábio, que estava bem próximo. Senti que a galera ficou, né, o negócio vai ser um pouquinho pior do que a gente estava imaginando. E daí nós entramos para jogar, assim que a bola rola, aí, enfim, esse clima... Sim, não se fala, tem coisas que não se fala, se sente, né, se sente. Mas eu percebi que a galera ficou, não assustada, mas era um momento diferente do que a gente já tinha vivido, né? Jogava no Brasil, lotado, estádio, mas era uma final de Libertadores contra o Boca Juniors na Argentina, então era um momento diferente. E sim, eu vi um pouco de apreensão nos olhos. Eu, particularmente, fiquei um pouco, caramba, eu gostei, eu curti mais. Eu curti mais do que fiquei, eu curti aquele momento, eu curti muito tudo, eu curti muito os 2 jogos da final. E quando saiu o gol, parecia que toda aquela galera iria entrar dentro do gramado, né? Ali eu fiquei preocupado de não levar o segundo gol. Porque assim que a bola saiu, o time se perdeu por 5 minutinhos ali, 5, 10 minutos, o time ficou um pouco perdido. E se leva o segundo gol, poderia complicar no jogo da volta. Sempre foi um sonho jogar assim
de pensar em fazer um gol na La Bombonera, jogar na La Bombonera. E, enfim, depois quando eu vi a escalação, quando eu vi a lista, né, de quem ia, pô, fiquei feliz demais, mas nunca passou pela minha cabeça que eu ia entrar nesse jogo. Porque eu tinha acabado de chegar, fiquei, o Tite não vai colocar eu, você pensando sozinho no quarto. O Tite nunca vai pôr nesse jogo, um jogo decisivo. Cheguei faz pouco tempo, ele não vai colocar eu. Mas aí aconteceu de tomar o primeiro gol e o Jorge Henrique ter saído. E o Júlio César tinha falado pra mim, prepara que você vai entrar. Aí frio na barriga, eu olhei pra cima, aquele monte de azul e amarelinho. Falei, não, eu vou tranquilo que vai dar tudo certo. Eu fui no primeiro toque, fiz um gol emocionante que não dá pra esquecer. Ali na hora ali mesmo, você acho que não sente nada, você sente vontade de fazer o gol, aquele frio na barriga mesmo, de estar na cara. Você vai desenhando a jogada, sabe? Você olha no lance, desenhou a jogada certinho, o Paulinho, o Sheik. Eu falei, eu vou entrar aqui, fazer o facão que vai dar certo. E fui, ele enfiou a bola, deu um frio na barriga. Eu falei, eu vou chutar aqui, vamos ver o que vai dar. O Romarinho é uma figura muito engraçada. Ele não se abala, isso é só olhar para ele não se abala. Ele pode estar na Bombonera lotada, como ele pode estar jogando na Vila Nhocuné Futebol Clube. Para ele é a mesma coisa. E tem uma brincadeira nos treinos do Corinthians, sempre véspera ou antevéspera dos jogos, tem o rachão. O rachão é uma brincadeira, eles chamam de 2 toques. Eles chamam de 2 toques, eu chamo de rachão, porque só pode dar 2 toques na bola. Eu chamo de rachão. Então tem o time de coletes e tem o time sem coletes. O Chan, que é um dos preparadores físicos do Corinthians, é o treinador do time sem coletes. E eu sou o treinador do time de coletes. Então tem uma disputa lá, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. E ao final do jogo, eles instituíram o Troféu Pereba. O Troféu Pereba, a versão original do Troféu Pereba é do caralho, porque era um troféu assim, todo arrebentado, todo fodido, que o time que perdeu escolhe o pior jogador em campo e oferece o Troféu Pereba. E esse Troféu Pereba é guardado durante toda a semana no armário do jogador. Quando o Romarinho ganhou essa porra desse troféu, ganhou, tá? Eu recebi, primeiro eu faço a foto do time que ganhou, time formado. Isso é uma brincadeira que eu inventei em 2008 e a gente segue fazendo até hoje. E depois eu fotografo a entrega do Troféu Pereba. Só que no jogo seguinte, quem ganhou o Troféu Pereba entrega pro novo Pereba. Cadê a porra do troféu? Dizem que o Romarinho levou o troféu para casa porque ele achou que era definitivo. Sei que o troféu sumiu. A nova versão do Troféu Pereba é uma nova versão, é um outro troféu. Assim, muito mais bonitinho, muito mais bem elaborado. Mas o outro era muito melhor, que parece que o Romarinho levou. Esse é o Romarinho. Ele achou que o troféu era dele e dizem que ele levou para casa e tá lá na galeria de troféus da casa dele. Na verdade, eu sou devoto a Santa Rita, mas eu vou muito ao santuário de Aparecida aqui perto. Nossa, se fazer o gol, se sair o gol nosso, eu vou lá no seu altar, lá, levo 5 maços de rosa lá, agradecer a senhora. Eu me recordo que o Romarinho entrou, acho que não deu 2, 3 minutos, ele entrou e foi lá e fez o gol. Teve personalidade, foi abençoado, teve a personalidade naquele momento, porque em momentos de pressão ele teve tranquilidade. E fez o gol e nós demos um passo enorme para buscar o título. E eu fiquei muito feliz. E logo em seguida eu fui lá no santuário, levei as rosas como prometido. E para agradecer, cada um tem sua religião, enfim, respeito a religião de todo mundo. Eu tenho a minha, sou católica, acredito nisso e fui feliz e a gente conseguiu um grande passo, sim, que era o nosso objetivo de ser campeão. Depois da Bombonera a semana foi longa, né? Para todos nós, a gente tinha que preencher muitas páginas todos os dias. O jogo do Corinthians foi adiado no Campeonato Brasileiro e aí o único assunto que tinha era a final da Libertadores, só se falava disso. Os jogadores treinaram, concentraram, fizeram tudo pensando nisso
E pra gente também, não se tinha outro assunto, não se tinha outra notícia. Tudo que se falava era a final da Libertadores, aí se busca história, se busca se a vantagem era boa ou ruim, quantos placares foram revertidos depois de 1-1 fora, se isso era bom, se era ruim. E aí a gente faz toda essa preparação pré-jogo pensando no nosso dia a dia. Como sempre acontece nos jornais, o pré-jogo foi marcado por páginas que nós tivemos que deixar prontas, porque o jogo, quando acaba um jogo de uma magnitude como essa, de uma final, são muitas e muitas páginas. Essa final da Libertadores, nós demos quase 20 páginas desse jogo, só que não dá para você fazer tudo no dia do jogo, nem no pós-jogo. Normalmente você tem 10, 15 minutos para entregar um jornal depois de uma final. E depois você tem as trocas, como nós chamamos, você para a máquina, o interior de São Paulo recebeu um jornal e a capital, por exemplo, vai receber um jornal mais quente, com outras notícias, com vestiário, com tudo que se falar. Eu falei, eu vou para Pacaembu e eu vou entrar. Eu vou entrar, nem a pau que eu não vou entrar, eu vim até aqui, já não entrei, eu vou entrar. Meu pensamento, eu passei uma semana assim, com esse pensamento positivo, rezando para tudo que é santo, pedindo para todo mundo ingresso e pedindo para eu entrar. E... O Santos estava te devendo uma, né? Ter ido até lá. Pois é. Enfim, aí eu sei que eu vim para a porta do Pacaembu no dia 4 de julho, sem ingresso. Eu cheguei aqui 4 horas da tarde, quase tomei uma justa causa no trabalho, porque eu saí fugida. Fiquei uma semana quase sem aparecer, falei, beleza. Enfim, cheguei no Pacaembu, todo mundo feliz, com fogos, tomando cerveja, eu chorando, que nem uma retardada aqui na porta, louca, assim. Enfim, todo mundo tenso, assim, por minha causa, assim, sabe? Você via, assim, dos meus amigos, da minha galera mesmo, que a felicidade não era completa, porque eu não tava feliz, assim, eu tava sem ingresso e desesperada. Aí eu achei um amigo, tanto que ele brinca até hoje, ele fala, você foi a primeira pessoa na vida que chegou pra mim lá na porta do Pacaembu, que eu perguntei pra todo mundo, você tem ingresso? Tem ingresso? Tem ingresso? Todo mundo tinha. E eu cheguei pra esse meu amigo e falei, você tem ingresso? Ele falou, não, tô sem ingresso. Eu vibrei muito. Eu, ai, que legal que você não tem ingresso. Ele falou, você foi a única que fez isso. Eu falei, lógico, eu também, pelo menos arrumei um companheiro pra fazer a maratona de tentar entrar comigo, né? E aí começou uma maratona mesmo, porque a gente tentou entrar pelo portão principal. Falei, vai que São Jorge ouviu minhas preces, tentei passar o FT ali, mas deu vermelho, não liberou. Enfim, aí a gente saiu, eu dei toda a volta, tentei entrar por todas as entradas, exceto a do Boca. E aí a gente voltou pra praça e ficou sentado no escadão ali, eu e o Osnir, esse meu amigo que não conseguiu o ingresso. Nisso o jogo já tinha começado, na verdade, devia ter 2 minutos de jogo. Aí de repente eu olhei pra praça, tinha um monte de gente entrando, correndo, da barreira pra frente. Aí eu falei, ai, agora? Peguei a mão do Osnir, o Osnir já é um senhor, ele tem 60 e poucos anos, assim. Peguei a mão dele e a gente desceu o escadão como eu nunca desci na minha vida, assim. E graças a Deus eu passei ali, a polícia revistou, tava toda uma muvuca ali. E a hora que a gente foi passar pela catraca, a catraca tava liberada. E eu entrei graças a Deus, de 20 para 25 minutos, assim, do primeiro tempo ainda. Entrei de joelhos no Pacaembu, assim, agradecer. Obrigada, meu Deus. E foi isso, aí a hora que eu entrei foi só alegria. Dia 4 vai ser até 4/7/2012, será eterno pra sempre, com certeza. O aluno das 6 horas, quando eu tava dentro do banheiro já, era 5h40, eu mandei mensagem pra ele e só falei assim, não vou conseguir chegar na aula, depois te explico o motivo. Tinha mais uma aula depois, das 7 também. Eu mandei a mesma mensagem com cópia pro outro e só no outro dia que eles ficaram sabendo por que era. Desconfiaram, óbvio, que era o jogo que eu tava falando que tava tentando arrumar ingresso. Mas aí eu não dei mais maiores explicações. Eu falei, não, amanhã eu converso, eu não tô preocupado muito com isso aqui agora. No 1x0 eu comecei a chorar e não parei mais. Eu lembro que quando saiu o gol do Sheik, eu estava muito próximo, eu estava naquelas escadas ali do tobogã. Então eu consegui ver o gol de frente, ainda lembro, ainda passa lances na minha cabeça na hora do gol. E o primeiro gol adiante eu só fazia chorar e eu tava, não expressava nenhuma reação que fosse comemorar e chorar realmente. Então óbvio, quando acabou, quando fez o segundo gol, a única coisa que eu gritava acabou, realmente e eu nem vi, eu estava tão envolvido com essa atmosfera que a hora que eu vi a placa subindo, dando os acréscimos, falei, poxa, mas já parece que foi 20 minutos. Então parecia que o jogo foi rápido até demais.
Então, ali eu tinha um zagueiro próximo, né? Bem colado, e quando o Danilo deu o toquinho, eu fiquei com medo dele tocar na bola. Então eu fiquei meio que, e aí, o que vai acontecer? Porque se ele toca, eu ia tentar levar com a mão, enfim, faz parte, né? A malandragem, ela faz parte. Ia tentar levar com a mão para finalizar. Mas daí ele não tocou. E acho que a imagem fica bem clara que eu abro os braços para que o juiz não tenha dúvida de que ela tocou apenas no meu peito, né? Eu não queria deixar o braço próximo ao corpo para não correr o risco da bola tocar no meu braço. E daí a finalização ali é de qualquer maneira, acertar o gol. Do jeito que estava tão próximo do goleiro, é acertar o gol. Passa um filme, começa a correr e eu lembro das pessoas chorando na conquista do nosso brasileiro. Vídeos que são feitos dentro da própria torcida, dos caras ajoelhados e chorando e felizes, enfim. E daí na corrida eu lembrei disso. Lembrei dos vídeos que eu via no YouTube, sabe? Falei, cara, quantidade de gente que deve estar gravando aí agora e chorando, desesperados e ajoelhados, e, enfim, abraçando quem nunca viu na vida. E eu pensava muito nisso. Eu só pensava nos torcedores. Depois do gol, eu pensei nos torcedores. No momento do gol, eu pensei na minha mãe. Depois do gol, que a bola rolava, e eu sabia que eu tinha feito um gol importante, né? E eu pensava muito naquela galera lá de cima. Muita coisa. Eu sabia do tamanho da felicidade. Eu imaginava o tamanho da felicidade e sabia da importância que era a Libertadores o torcedor corintiano. A segundo gol eu tive tempo, né, até chegar à frente do goleiro. Quando eu roubei a bola, é característica minha, a velocidade, e quando eu roubei a bola eu já sabia que eu ia na cara do goleiro, e o zagueiro não ia conseguir acompanhar. Era um zagueiro também que não era veloz, e ali era só escolher o canto, bater ou driblar ele. E daí eu decidi bater, chutar pro gol. Eu queria, quando eu arranquei, a ideia era driblar, porque eu vi ele saindo. Mas eu fiquei com medo de driblar, e aí é um drible a mais. Ali você tá de frente e o simples é finalizar, porque você tá de frente. O drible já é uma coisa a mais. E daí eu optei em fazer o simples. Aí, quando a bola tocou a rede, ali já era campeão. Ali não... Eles iam ficar jogando ali 2 horas e não iam tirar o título da gente. Mas eu jamais imaginei que o sonho fosse se realizar dessa forma. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores, eu não assisti o jogo. Eu fui proibido pelo médico. O médico falou, por favor, vamos evitar nesse momento muitas emoções e tal, que eu quero fazer uma avaliação, eu não quero muitas emoções. Quando eu escutei os fogos, eu não aguentei e corri pro rádio. E eu escutava o Zé Silvério falando, o Corinthians é campeão da Libertadores. Cara, aquele momento pra mim, eu fui às lágrimas.
pegar a sua família, vai pegar o teu namorado, vai pegar o teu pai, vai pegar o teu tio e vai dar um abraço e um beijo neles. Depois vocês estão liberados para comemorar. Antes são as pessoas que estão do lado da gente. Antes é o reconhecimento, depois a vaidade, depois aparecer lá fora. O que é mais importante, e tu falou isso, é dividir a alegria com quem a gente gosta. Vocês me deram uma grande lição, comissão técnica. Obrigado. A parceria do caralho. Enchendo o saco com vocês toda hora, entendeu? Puta que pariu. Tá pronto. Tá pronto. Mas a comissão técnica de direção não implanta sentimento, não implanta amizade. Ou ela se cria com boa índole, olha pra mim, ou ela se cria com bom coração, ou não se cria. E a gente chegou porque a solidária teve bom coração. E teve amizade, que é um componente fundamental. Não é só a qualidade, não é só a marcação. Ei! Mas é o coração. Pai nosso. O Corinthians campeão da Libertadores, que era algo que era impensado no passado, foi tratado pela mídia, acho que da maneira que ele teria que ser tratado, com uma grandiosidade impressionante. Eram links ao vivo de várias partes na televisão, de várias partes do Brasil, com comemorações nas ruas, interior de São Paulo, Fortaleza, Londrina, Goiânia, com torcedor na rua. Os jornais sendo vendidos no outro dia, que você tentava encontrar jornal e você não encontrava, mesmo com uma tiragem muito alta de todos os jornais, porque era aquele desespero do torcedor. A revista Pôster, que é uma tradição de muitos jornais, com o pôster do time campeão sendo vendido igual água no deserto, porque era aquele desespero do torcedor de garantir uma imagem, de garantir aquele elenco que enfim, quebrou aquele jejum. Foi certamente uma repercussão, acho que do tamanho que merecia e do tamanho que se imaginava de um Corinthians campeão da Libertadores. Assim que acaba o jogo, a gente teve que sair na rua, cada um foi para um lado, uns foram na comemoração dos jogadores, uns jornalistas correram para a comemoração dos jogadores, os outros foram para o AMB, eu tive que ir para o AMB, foi ali que eu acompanhei, tinham mais de 40 mil pessoas ali que acompanharam o jogo ali, esperaram chegar, os jogadores subiram num carro alegórico para comemorar com os seus torcedores, cantaram músicas, os torcedores cantaram o nome dos jogadores. Então todo mundo foi se dividir ali um pouquinho na hora de cobrir essa festa. Aquela noite, por exemplo, eu fui chegar em casa quase 6 horas da manhã, acompanhando tudo que acontecia na cidade, os rojões que não paravam de serem soltos aí até 4h30 da manhã, as pessoas não conseguindo dormir. Poucas vezes eu vi, acho que talvez Copa do Mundo, se isso aconteceu na final da Copa do Mundo, de uma maneira muito forte na cidade, as pessoas na rua, gente deitada no chão, Avenida Paulista ocupada, Embi ocupado, as quadras das torcidas organizadas cheias também, e cada cidade pelo país, cada capital do seu país nas suas principais avenidas, principais praças, sendo ocupadas também por torcedores. Eu acho que foi uma comemoração acho que tão grandiosa quanto uma conquista invicta como foi essa. Dormi lá pela sexta-feira só. Não sei como foi dormir depois da Libertadores. A gente foi pra casa, ficou um tempão lá com os meus amigos, familiares. E eu lembro que a gente ficou virado acho que uns 2 dias, viu? Comemorando. Justo, né? Mais do que justo, mas não tinha como dormir. A adrenalina tava muito grande, tava lá em cima. Meus amigos que não jogaram não conseguiam dormir e eu fiquei ainda bastante tempo. Acho que fui dormir quinta-feira à noite só. Eu não dormi, cara. Não consegui. Eu vi alguns poucos familiares dormindo, outros tiveram que viajar logo cedo. E eu fui levando alguns para a rodoviária, outros para o aeroporto. Não dormi, fiz questão de não dormir, foi muito... Não tinha sono, não tive sono. Não sei em que momento eu fui dormir no final do dia, né? Seguinte, eu fui dormir à noite com certeza, mas eu não dormi. E foi muito bom não ter dormido, porque eu registrei muita coisa boa depois daquela conquista. Com certeza. É uma coisa
coisa, tipo, inexplicável, que você vai, a gente fala, todo torcedor torce. O Corinthians, ele sente o time, é diferente, ele tem uma coisa que é uma paixão pelo Corinthians, que é todo mundo pelo mesmo ideal ali, é o Corinthians e só pensa em Corinthians e morro pelo Corinthians. Corinthians é a minha vida, né? Minha história, como a música. As músicas do Corinthians definem bem esse amor, assim, é uma coisa assim, não dá pra explicar. Você vai num jogo, é aquele tempo todo aquela vibração, tá com o time, canta junto. Vai, Corinthians! Qual é a grande pedra no sapato de todo mundo? É o Corinthians. Se cair um copo num outro clube, o copo vai cair e quebrar. Se o copo cair no Corinthians, é uma catástrofe nacional. Começam-se a procurar culpados e gente para prender e aparece no Datena. Você tá de brincadeira comigo? Um copo no Corinthians quebrou. Câmera 2. Então acontece de tudo, porque o Corinthians sempre é um barulho, é um grande eloquente. O Corinthians, as coisas do Corinthians são gigantescas, são maiores. Então, mesmo com a gozação, cara, mesmo com a gozação, você fica resguardado dessa forma de entender que todo mundo é corintiano. Ah, não, mas eu não sou corintiano, eu torço para outro time, você tá falando bobagem. Mas torce contra. Torcer contra, conta ponto pra nós. Não quero nem saber. Conta ponto pra nós. Estou entrando agora no Pacaembu e eu não tive. Talvez tenha tido uma outra experiência, mas assim, vazio. Não, eu vim aqui no jogo das categorias de base, mas assim, vazio. Torcedor daqui, isso aqui pulsa a energia, isso aqui transpira a emoção. É incrível. Essa relação que o torcedor tem, e ela é de apoio e ela é de cobrança também. Esse é um título com a cara do Tite. Né? É a cara dele, é a estratégia dele. É o my way, né? É o jeito dele, que muitas vezes muita gente contestou. O torcedor tinha vontade de uma coisa mais solta, mais aberta, mas ele provou por A mais B que principalmente no futebol que se joga hoje, se conseguir montar um time jogando do jeito que ele fez com essa química, é um título dele numa porcentagem muito grande, porque é a filosofia dele que ganhou esse campeonato. Você gosta ou não, eu conheço muito corintiano que não gostava e não gosta até hoje, deu certo. Então méritos para quem alcançou o objetivo. Aumentou na cabeça dele. Não, eu vou dizer o sentimento que eu tive, era de dividir com todas as pessoas que estavam aqui a minha alegria. E ver no semblante delas o quanto elas estavam contentes e dizer, pô, que legal, cara, eu participar disso. Olha como o cara na arquibancada, ele tá chorando, ele tá vibrando, pô, que legal isso. Eu peguei a Renata, assessora de imprensa, me deu o negócio de título da Libertadores, eu peguei ela, tinha um gandula, eu peguei, esse aqui é pra ti. E pô, o cara abriu um sorrisão do lá. Pô, não tem coisa mais gratificante do que te dividir uma alegria de ver tantas pessoas que estão alegres porque foi feito um trabalho extraordinário. Essa sensação de estar dividindo a alegria de uma coisa
esplêndida que foi, esse foi o meu maior sentimento no momento. Depois o cara vai buscar filme. Na hora era esse daí. Meu sentimento era esse. Em Nagoya, nós ganhamos de 1-0, tinha 30 mil corintianos no estádio, porque o público era de 32 mil pessoas. Mas, pô, Mário, você contou? Não, eu não contei. É que todo mundo estava de camisa preta e branca, de bandeira preta e branca, você só via preta e branca. Em Yokohama, na final, tinham 68 mil pessoas no estádio. Mas você não via uma cor azul, você não via uma faixa azul, uma bandeira azul, uma camisa azul, nada. O estádio, você olhava ele inteirinho, ele era preto e branco na totalidade. Faixas do mundo todo, fiel do Japão, fiel do não sei da rua. É uma coisa de enlouquecer. Quando terminou o jogo, eu fui ao pódio junto com o presidente Blatter, com o Platini, fazer a entrega dos prêmios. E eu disse ao Platini que nós éramos 50 mil no estádio. Ele falou, você está exagerando, mais ou menos uns 20 mil. Eu falei, Platini, você faz o seguinte, me mostra uma faixa azul, uma camisa, um lugar que tem azul, que eu vou concordar que só tem 20 mil. Ele parou, olhou, girou o estádio inteiro, voltou, falou, você tem razão, é preto e branco. Eu falei assim, pessoal, o Corinthians é maior que a França. Nós somos 33 milhões de torcedores. Isso é uma coisa que... não dá o que eu vi lá, quer dizer, o que nós vimos, você andava nas ruas de Nagoya, de Yokohama, você trombava com corintianos, uma coisa... E eu brinquei muito com o Platini, porque teve um jantar prévio da FIFA, e ele sentou atrás de mim, junto com o presidente Blatter. E eu brincava com ele com aquele time da França que ele jogou, Rocheteau, Platini, Tigana, Giresse, Stupirá. E ele falava, esse era o Brasil da Europa e tal. Nós brincamos. Quando acabou o jogo, eu virei para ele, no jantar ele havia dito, não se impressione que 3-1, que vocês ganharam de 1-0, não tá nada, vai porque todo mundo teve um sentimento de que o Corinthians estava batido. Mas só que lá dentro, isso nos deu uma força maior ainda. E acabou o jogo, eu virei para ele para comemorar e mexi com ele, brinquei com ele bastante e tal. E virei, é campeão, Platini, é campeão, Platini. E desci lá pro pódio.